Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o Dr. Glauco Becho, juiz-presidente da Associação dos Juízes Trabalhistas aqui do estado de Minas Gerais, a Matra 3, com um tema muito atual, como sempre aqui para os nossos telespectadores, que diz respeito às atualidades da Justiça do Trabalho e o que está acontecendo com essa importante divisão do Judiciário aqui em Minas. Doutor Glauco, é um prazer que você esteja aqui com a gente, conversando sobre aqui no Justiça às Claras. E eu já vou começar por uma pergunta bastante assim, polêmica, que está dando aí no meio de comunicação. O que houve com a Justiça do Trabalho? O que é esse corte orçamentário? Isso vai atingir a sociedade? Isso vai atingir o processo? Vai atingir os trabalhadores? Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui representando a Matra. E o corte orçamentário é o tema do momento, inclusive pelo grande volume de desinformação. Desde do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve um corte discriminatório com a Justiça do Trabalho. Na nossa realidade atual do Tribunal da Terceira Região, a gente teve um corte de 40% no custeio e 90% no investimento, um percentual superior ao dobro do corte destinado à Justiça Federal. No relatório que vieram fazer no relatório da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado relator, deputado Ricardo Barros, ele informou que tinha alergia à Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho tinha que ser desestruturada porque ela seria muito protecionista, que ela seria um entrave ao crescimento do país, e isso desde dezembro. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias com esse relatório foi aprovada em uma comissão mista de deputados e senadores. No ano passado. No ano passado ainda. E esse ano sancionado em lei orçamentária anual em janeiro pelo Executivo. Então a gente enxerga nesse corte orçamentário uma discriminação grave contra a Justiça do Trabalho e uma ofensa gravíssima à independência dos poderes. Porque a intenção era justamente asfixiar a Justiça do Trabalho. E é o que eles conseguiram fazer. Na prática, eu particularmente milito lá há 20 anos ou mais um pouco. Nós estamos vendo que o horário foi reduzido, tiraram assessores, gente perdendo emprego, da própria sistemática da Justiça do Trabalho. O que esse corte efetivamente atingiu? Quais foram, assim, principalmente as consequências Na disso? ordem, o nosso tribunal foi um dos últimos a providenciar essa redução de horário. Quando teve o corte efetivo de 40% do custeio, que é o que serve para pagar todas as despesas, benefício de servidor, os funcionários terceirizados, estagiário, vigilância, conta de luz, energia elétrica e a mesma coisa. O que aconteceu? Em janeiro, o nosso tribunal falou, não, nós vamos segurar o horário e tentar ver se a gente consegue ir até o final do ano. Os outros tribunais do país todo reduziram. Chegou nesse momento, a gente viu que não tem condição. O tribunal viu que fecharia as portas em agosto. A gente já cortou vigilância, as varas do interior trabalham sem nenhum vigilante. Mas isso é um risco grande, Um risco não é? grave e ofende a resolução do CNJ que determina que todo prédio público tem que ter um vigilante para magistrado, servidor e advogado. Exatamente. Além disso, foi cortado estagiários, um projeto social importante nosso, que é a FENEIS, que dava emprego para portador de deficiência auditiva. Todos foram dispensados porque não tem condição financeira de cumprir. E agora a redução de horário. Essa é a última das medidas e o tribunal ainda apresenta um déficit de 3 milhões, mesmo com todos esses 3 cortes. milhões mensais ou 3 milhões para conseguir fechar as contas até o final do ano e não gerar improbidade administrativa. Seria, assim, um absurdo dizer, mas o que tudo indica não, que no final das contas é o próprio jurisdicionado, ou seja, a sociedade que vai pagar por esse preço? Sim, a Justiça do Trabalho tem uma previsão de receber nesse ano de crise 3 milhões de processos. E justamente nesse ano a gente tem um corte de 40% no custeio, que é só para sobreviver, e 90% no investimento, que era necessário crescer para receber essa demanda. Principalmente aqui em Minas, que a gente sabe que é um dos tribunais mais céleres, se não for o mais célere do Brasil, é um dos mais céleres. Isso pode emperrar o andamento dos processos? Com certeza, a gente já tem vedação de contratar servidor. A gente tem um déficit de lotação no primeiro grau de 300 servidores, 150 só aqui na capital. Todos que aposentam a gente não pode repor por causa desse corte orçamentário. A gente tem 21 cargos de juiz em aberto que não podem ser ocupados porque a gente não tem dinheiro para fazer o concurso. Então o corte orçamentário vai fazer um entrave total da justiça, sendo que não é culpa do Poder Judiciário. Sim. Esse corte foi imposto pelo Legislativo com a sanção do Executivo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Dessa conjuntura, desse novo governo, é possível esperar, ainda que provisório, mas ao que tudo indica deve perdurar aí até as próximas eleições, pode-se esperar associações de classe que elas estão se manifestando contra esse corte, porque é um absurdo. Sim, a primeira medida imediata, porque é nítida a ofensa, a discriminação e a independência do judiciário. Por conta disso, a ANAMATRA, que é a nossa associação nacional... Associação dos Magistrados Nacionais. A gente entrou com uma DI no STF em razão da ofensa à independência. Ela está, desde fevereiro, tramitando relatoria do ministro Fux e ela está para ser pautada em plenário. Ele adotou aquele rito especial, Sim. Não deferiu a liminar, deu o prazo da União e vai pautar agora. E a gente espera que nessa DI se supere a discriminação, que o nosso corte seja equivalente ao da Justiça Federal. Está previsto algum ato público? Quinta-feira, agora, na frente lá do Augusto de Lima, em parceria da AMATRA com o Tribunal, Citraeng, OAB e a Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de Minas Gerais. Além disso tudo que está acontecendo, tem alguma previsão para novos concursos, seja para servidor, seja para juiz? Existe espaço no orçamento? Com esse corte, a gente tem um concurso aberto de magistrado, inclusive a primeira fase foi anulada, porque tínhamos visto algumas questões, e a gente precisaria de 1.400.000 para fazer esse concurso ainda esse ano. No cenário atual, a gente não tem dinheiro algum para fazer o concurso. A Justiça do Trabalho é uma justiça muito mutante, né? O direito do trabalho é um direito que ele está, assim, ele não é estático, é talvez o mais atual de todos. Dentro dessas inovações veio o PJE, que, sem dúvida alguma, passada daquela fase difícil de implantação, hoje é um avanço gigantesco para o jurisdicionado, para o advogado, para todo mundo. Ele está em risco também, o sistema? O PJE, ele depende de muito investimento de suporte. De tecnologia? De tecnologia, e é caro. O PJE é um sistema caro para o judiciário. Com esse corte de 90% no investimento, esse valor exatamente era o destinado ao aprimoramento do PJE. Hoje, não tem qualquer verba para aprimorar o PJE. Nós já voltamos no segundo bloco com esse assunto. Um minutinho.